Estudo Central é o estudo dirigido da Palavra de Deus que chega até você, através aqui do canal do YouTube da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Sorocaba. Você é muito bem-vindo. Muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente. Peço que você continue até o final, porque você já sabe que onde a Palavra de Deus é aberta, chega a bênção até você. Antes de a gente entrar no nosso tema, vou mandar aquele abraço especial para alguns amigos que deixaram lá os comentários em algumas lições passadas. E se você quiser receber também um abraço futuramente, deixa seu comentário e diz também de onde você está falando, tá bom? Alguns amigos deixaram um comentário, mas eu não sei de onde está falando, mas eu vou citar mesmo assim porque eu gostei muito dos comentários que fizeram ali. Primeira pessoa que eu quero mandar um abraço especial para Tatiane Nazaré Machado, lá do Maranhão. A Tatiane diz o seguinte, que todos da classe da Escola Sabatina dela já fizeram a assinatura da lição. Olha, nota 10, que Deus abençoe muito você e sua classe aí, viu, Tatiane? O Zeni Modesto, ou a Zeni Modesto, não fala de onde que é, mas eu gostaria de mandar um abraço para você. Obrigado pelo seu comentário aqui na lição passada, né? Marinês Lopes, de Cuité, Paraíba, também recebe o nosso abraço aí. Obrigado por estar conosco. O José Laudelino, lá de Manaus, no Amazonas. E um abraço especial, e você vai saber por quê, a Luzinete Marcelo, de Porto Velho, lá de Rondônia. Daqui a pouquinho eu falo por quê, tá, Luzinete? E o nosso amigo, o Everley Rodrigo, que nos assiste lá de Portugal, também deixou um comentário carinhoso pra gente lá. Eu agradeço, viu, Everley, por estar sempre com a gente aí. Continua deixando seus comentários, curta nosso canal, né? Curta nosso conteúdo, manda essa mensagem também para as pessoas que você ama, que precisam receber a palavra de Deus, palavra de amor, né? E também, se você não é inscrito no nosso canal, aproveita agora, clica ali, se inscreve no nosso canal. Quem sabe até o momento desse vídeo aqui, a gente já chegou nos 60 mil inscritos e você nos ajuda a ampliar essa família maravilhosa ao redor do mundo, né? Base aqui na Central de Sorocaba, mas que alcança você onde você está. Quero dar as boas-vindas para o meu irmão de sangue, meu irmão na fé, pessoa que eu amo muito, pastor Jefferson, que vem lá de Rondônia, por isso que eu falei da Luzinete, né? Pastor Jefferson vem lá de Rondônia, está pertinho de você em Ji-Paraná. Pastor, seja muito bem-vindo, obrigado por estar conosco. Obrigado, Alex, que privilégio estar aqui com você no Estudo Central. Um abraço também para todos os amigos que participam conosco dessa classe tão especial, do qual eu também acompanho lá de Rondônia, viu, Alex? E eu quero aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para todos os nossos irmãos ali no estado de Rondônia e de forma muito especial e carinhosa aqueles que estão no sul de Rondônia. Que Deus abençoe vocês, somos cerca de um pouco mais de 21 mil membros naquela região e todos aguardando a volta de Jesus. É um prazer estar aqui com vocês. Amém, amém. Alegria é nossa, pastor. E também pastor Alexandre Cardoso, vem lá da região de Itararé, né, pastor? Isso. Seja muito bem-vindo, mais uma vez já esteve conosco em algumas lições passadas, em uma lição, né? Lição 11, se não estou enganado. Isso. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, Alex, pelo convite. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre uma alegria, né? Eu sou natural aqui de Sorocaba, então frequentei aqui essa igreja. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez, né? E poder voltar aqui na Lições Central, no Estudo Central. E para você que está nos acompanhando, quero desejar aí todas as bênçãos dos céus, que o amor de Jesus possa ser abundante na sua vida. E mandar um grande abraço para os meus membros lá de Tararé, um distrito pequeno, mas com o coração cheio de amor pelo Senhor Jesus e paixão pela missão, né? Amém. Pregação amém. do Evangelho. Amém. Esse deve ser nosso objetivo, né? Pregar o tempo todo, né? Se precisar, fale, não é isso? Com certeza. Pastor, você pode orar para a gente, por favor, para iniciarmos? Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia que tem sido abundante sobre a vida de cada um de nós. Neste momento, Pai querido, ao estudarmos um pouquinho mais da tua palavra, queremos pedir a direção do teu Santo Espírito, que ele ilumine a nossa mente, o nosso coração. Coloca seus santos anjos, Pai, na proteção de cada um dos teus filhos que estão nos acompanhando neste momento, que possam ouvir a tua voz e que o inimigo não tenha poder e nem acesso sobre a mente e o coração deles, e que possamos, Pai querido, assim, compreender um pouquinho mais do teu amor, da tua justiça, e que possamos entender, Pai querido, que tudo aquilo que o Senhor faz é para a nossa salvação. Amém. Dá-nos a tua paz, guia-nos com mão forte e poderosa, te suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bem, você já sabe, nosso guia de estudos é a lição da Escola Sabatina. Chegamos ao final desse trimestre, né, ao final dessa temporada. Se você ainda não tem a sua lição física, entra no site da CPB, depois do pôr do sol.
cpb.com.br, faça a sua assinatura e receba aí na sua casa, tá bom? Se você não tem a lição física, você pode baixar ela em PDF, que vai estar aqui na descrição do nosso vídeo, para você poder acompanhar, anotar, grifar as partes importantes, tá bom? E se alimentar diariamente através do estudo da lição. Pois é, chegamos ao final, lição de número 13, e é interessante que o amor é a base, né? Se o amor é dito de Gênesis 1 até Apocalipse, no final de Apocalipse, o amor tem que ser o nosso viver, tem que exalar o amor de Deus, né? Mas a lição está dizendo que o amor é o cumprimento da lei. Como é que a gente vai fazer esse link, esse jump, né? Relacionando o amor à lei. Hoje o tema, a gente vai ter dificuldade para cumprir o nosso horário aqui, né? Porque o verso para memorizar diz o seguinte: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Aqui ele está falando do amor horizontal, né? Do amor ao próximo. E também a lição vem falando, já vou passando, já pincelando ali sábado e domingo, do relacionamento vertical, né? O amor do homem para com Deus. E a lição de domingo ela inicia dizendo o seguinte: a lei de Deus não consiste em conceitos abstratos. Algumas pessoas dizem, mas eu posso amar a Deus do meu jeito, né? O amor é um sentimento. O amor de Deus não é um sentimento abstrato, né? Eu gostaria que vocês já participassem com a gente aí, com os comentários. Na verdade, amor não é sentimento, é decisão. Você decide amar. Sentimento é gostar. Você gosta hoje de batata, amanhã você não gosta. Você gosta hoje de azeitona, amanhã você não gosta. Não é? Agora, amor é decisão. Você decide amar. E não importa se as circunstâncias são favoráveis ou não. Você continua amando porque é uma decisão. O amor de Deus é uma decisão e nós só temos o amor baseados naquilo que nós recebemos de Deus. Não é? Quando a lição fala de nós cumprirmos, né, a lei através do amor, primeiro que nós não podemos dar nada para ninguém daquilo que a gente não tem. Para a gente dar para alguém tem que ter. Não é? Para a gente poder amar o próximo, nós temos que ter amor. E nós não podemos ter amor se nós não tivermos um relacionamento com Deus. Então, a lei, ela é dividida em duas partes ali, né, como a lição bem apresenta aqui, os 4 primeiros mandamentos referindo-se ao nosso relacionamento com Deus, os últimos 6, o nosso relacionamento com o próximo. Veja que a própria estrutura da lei nos leva primeiro a um relacionamento com Deus, depois um relacionamento com o próximo, para que nós possamos receber de Deus esse amor, para que nós possamos despejá-lo na vida do próximo. E há quem diga que nós não precisamos guardar a lei, basta amar. Né? Mas a Bíblia e Deus, né, ele pede para a gente um tipo de relacionamento diferente. Né? Como amar é uma escolha, né? Se eu escolho amar a Deus, ele deixa claro que se vocês me amarem, vocês o quê? Guardarão os meus mandamentos. E como é que fica essa situação, pastor Jefferson? Alex, eu estou num momento muito confortável aqui, não diante das câmeras, é claro, mas nesse ambiente que nós estamos aqui. Amém. Porque eu tenho diante de mim o meu irmão, a quem eu amo tanto, Amém. E ele sabe disso, eu nunca deixo de dizer isso. Você que está em casa, nunca deixe de elogiar as pessoas que você ama. Nunca deixe eles no esquecimento. Lembre todos os dias, se necessário for. E eu quero aproveitar a oportunidade de dizer de público aqui que eu amo meu irmão, viu? Eu Amém. amo você, Também viu, Alex? você sabe que eu te amo também. E eu estou aqui ao lado do meu primo, que ele na verdade é primo de sangue por parte da minha esposa e também é meu primo e irmão de ministério. E isso tudo eu estou usando para vocês aqui, para vocês verem como se formam as nossas alianças, os nossos relacionamentos. Eu amo você porque você é meu irmão, eu amo você porque nós temos laços de família. Mas há muitas famílias que têm os mesmos laços que nós e não se amam. E aqui na minha mão, eu me lembro que há 27 anos atrás, nessa igreja, na verdade não nessa, mas na antiga igreja, a minha aliança de noivado se tornou minha aliança de casamento, o compromisso que foi feito entre minha esposa e eu. E nós estamos mantendo até hoje, nas nossas alegrias e também dos desafios, os nossos votos Amém. de fidelidade. Sabe, quando a Bíblia fala para nós, Alex, da lei de Deus, ele está falando para nós de uma forma muito clara, mas simbólica para nós, da aliança que Deus fez conosco. Veja,
Quando nós pensamos nos mandamentos, muitas vezes as pessoas pensam apenas nas obrigações ou nos impedimentos. Uma vez alguém falou assim, pastor, eu não gosto dos mandamentos de Deus. E eu levei um susto, falei, mas por quê? Porque ele só fala não. O aspecto sempre é negativo. E eu fui ouvindo ali a argumentação, era um grupo de jovens, e é natural, todos nós, um dia eu já fui jovem, e eu já fiz os meus questionamentos também. E quando eu conversava com aqueles meninos ali, eu esperei um pouquinho e de repente falei assim, então vem cá, então a gente não pode dizer não, vamos supor que a partir de agora você faz o que você quiser. Mas vamos supor que você pegue a sua bicicleta sem freio e desça essa rua e lá no final tem um cruzamento. E esse cruzamento é um cruzamento que passam todo tipo de veículos assim, em alta velocidade. Quer dizer, porque eu não posso dizer não, eu não posso te alertar a respeito do perigo de descer naquela rua sem freio e cruzar aquela avenida com tantas pessoas passando e cruzando à sua frente? Ou eu não devo alertar você daquilo que você pode comer e pode tirar a sua vida? E eu lembrei eles, pastor, do tempo que eu trabalhei na área de saúde, assim como você. E quantas vezes nós recebemos pessoas que foram ao hospital por causa de envenenamento? Sabe por que estavam envenenadas? Algumas porque consumiram alimentos que não sabiam que eram impróprios. Imagina se a lei de Deus fosse apenas permissão, Alex. Imagina se na lei de Deus nós não tivéssemos os alertas de Deus. Ele diz assim, ó, não tenha outros deuses diante de mim. Como a lição fala para nós aqui. Por quê? Porque Deus, Ele me ama. Imagina o que seria de mim, pecador, miserável pecador e condenado à morte, Alex, se eu não tivesse um intercessor, aquele que me representa diante do caráter de Deus, que é o único Deus verdadeiro. Imagina se eu estivesse com todo carinho e respeito a você que está em casa, vocês que estão aqui, mas se eu fizesse desse vasinho, dessa plantinha aqui, o meu Deus, e eu viesse orar e confessar os meus pecados, essa simples plantinha, eu pergunto que poder ela teria para perdoar os meus pecados? Nenhum. É por isso que Deus fala assim, não tenha outros deuses diante de mim. Não é um impedimento porque Deus ele é vaidoso e orgulhoso. Não, é porque Ele sabe que se nós não estivermos nele, não existe salvação para nós. É a mesma coisa quando a Bíblia fala para nós aqui, ó, a respeito dessa expressão do amor de Deus. Os mandamentos, se eu quero amar você como meu irmão, como de fato amo, eu só posso fazer isso de forma genuína se eu estiver ligado à fonte do amor. Sabe por quê, Alex? Porque eu não sou perfeito. E você também não é. E o Alexandre também não é. E você que está em casa também não é. Infelizmente, essa é a nossa natureza. Mas porque nós estamos em Cristo Jesus, ligados ao amor de Deus. Eu amo você apesar de. Eu amo você apesar de. E vocês me amam apesar de. Sabe por quê? Porque a essência que nos une não são os vínculos consanguíneos. O que nos une é o amor. E Deus nos ama apesar de. Deus nos ama apesar de quem eu sou. E Deus te ama apesar de quem você é. Muitas vezes você pode sentir, eu estou distante de Deus, Deus não me ama. É o contrário. Né? Aquele filho que dá mais trabalho, muitas vezes é o que o pai mais dedica atenção. Né? Então, busca Deus, ajoelha aí, depois de terminar esse estudo aqui, peça para Deus, Senhor, me perdoa, eu quero sentir o teu amor. Não tenha dúvida que Ele, como um pai amoroso, vai te abraçar. Muito bem, seguindo a lição, alguns versos aqui que a lição nos traz. A lei de Deus é santa, justa e boa. Então, o pastor Jefferson já deu uma lição para a gente aqui. Né? Por que a lei existe? A lei existe para eu não interferir, para eu não correr risco e não colocar outras pessoas em risco. Né? Então, quando Deus coloca alguma coisa, olha, não adultere, porque Ele sabe que isso vai trazer malefícios para a pessoa. Não deseje aquilo que não é seu, Ele está dizendo, olha, lute pelo aquilo que é seu, eu vou te ajudar, mas não deseje aquilo que é do outro. Né? Mas algumas pessoas também interpretam isso aqui, tipo assim, eu preciso cometer o pecado para que eu possa receber a graça. Né? Mas é o contrário, eu já recebi a graça. Né? Como que a gente pode entender e explicar isso para os nossos amigos que nos acompanham? Primeiro que as pessoas precisam entender a finalidade, uma das finalidades da lei. A lei, vamos dizer assim, é uma cerca de proteção que Deus coloca e está franqueada a todos. Né? E muitas vezes as pessoas falam assim, mas Deus quer me manter dentro desse cercadinho e quando eu tenho um mundo para explorar lá fora. E aí eu lembro de Pedro dizendo que o diabo anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa devorar. E aí eu me lembro de uma reportagem que eu assisti há muito tempo atrás,
de um grupo de pessoas que foram fazer um safari na África, o carro quebrou e eles tiveram que passar a noite ali, eles começaram a ouvir rugidos de leões e o guia orientou que eles corressem buscar todo tipo de pau de galho que eles pudessem encontrar e eles construíram um cercado pontiagudo para que eles ficassem ali dentro. E eles estavam ali dentro daquele cercadinho. E à noite os leões ali ao redor. Mas espera aí, eles tinham a savana inteira para explorar, para desfrutar. Por que eles ficaram dentro daquele cercadinho? Porque era o único lugar seguro para eles estarem. A lei de Deus é o único lugar seguro para que nós possamos estar a salvo das garras de Satanás. Amém. Por isso Deus nos estabelece essa lei. Primeiro para criar essa proteção. E aí, para que nós possamos ter um relacionamento com Ele. Quando Ele apresenta a lei para o povo de Israel, Ele apresenta já depois do contexto dele ter operado poderosamente na vida deles, ter liberto eles da escravidão, ter aberto o Mar Vermelho, já tinha feito tantas coisas boas na vida deles, agora fala assim, olha, eu sou o Deus que fez tudo isso na vida de vocês. Eu quero ter uma aliança com vocês. Mas para que essa aliança possa funcionar, precisam existir regras, normas, que o pastor Jefferson mencionou, né? 27 anos de casado. O ano passado, completei 20 anos de casado. E para que o relacionamento, para que essa aliança conjugal possa acontecer, existem normas, não é? Não é só eu faço e você só recebe, ou só você faz e eu só recebo. Existe uma contrapartida. E o nosso relacionamento com Deus, existe essa contrapartida. Ele nos concede muitas coisas, mas através da obediência à lei dele, nós nos capacitamos a receber a graça dele. A graça não nos isenta de cumprir a lei, né? Pelo contrário, a graça nos leva, a partir do momento que nós reconhecemos a graça e o amor de Deus, isso nos leva a guardar, a obedecer a lei. Né? É diferente quando a gente obedece por amor e quando obedece pela dor, né? E esse tema, Alex, é um tema que assim, é muito vasto, né? Nós passaríamos aqui horas conversando a respeito, mas as pessoas às vezes têm dificuldade de entender o que é a graça, não é? E as pessoas ficam filosofando, né? A graça é um dom imerecido e tal, mas em termos práticos, o que é graça? Eu entendo assim, a graça é o perdão. Eu mereço morrer, mas não morrer. Eu não mereço o perdão dos pecados, porque eu cometi-os, mas a graça de Deus me perdoa. Amém. Só que quando eu vou para a Bíblia, eu preciso confessar os meus pecados para que eu possa receber o perdão. Então, eu preciso confessar os meus erros para que a graça possa me alcançar. Mas como eu vou saber o que é pecado se eu não olhar para a lei? Porque pecado é transgressão da lei. Então, eu preciso da lei para que eu possa receber a graça. Eu não consigo receber a graça sem a lei. Deus diz que... Pois não, pode falar. Desculpa, Alex, mas dentro disso, olha como esse tema aqui vai ser complicado hoje, né? Mas veja, quando a gente recebe, e vez por outra nós recebemos esse tipo de questionamento, como se houvesse uma dissociação dessas três coisas: lei, graça, né, e amor e justiça. Sabe o que é interessante? É porque as pessoas não entendem o papel de cada uma delas na história da nossa salvação. Por exemplo, qual é o papel da lei? A lei é a transcrição do caráter de Deus. Ele apresenta para nós um pouquinho daquilo que é a santidade de Deus. Ela não revela tudo, Alex, mas ela revela em linguagem humana aquilo que nós conseguimos compreender e conseguimos aplicar na nossa vida. Agora veja, olhando para você que está em casa, lembra de um espelho. Eu tenho aqui a minha tela, a minha lição espelhada, mas eu consigo ver um pouquinho um reflexo do meu rosto. Às vezes eu não gosto muito do que eu vejo, mas é o reflexo do meu rosto. E veja, qual é o papel da lei? O papel da lei na minha vida não é pentear o meu cabelo. O papel da lei na minha vida não é limpar os meus dentes, não é escovar os meus dentes. O papel da lei é mostrar onde que está sujo, é mostrar onde que está errado, é mostrar se está penteado do jeito que eu espero que ele fique. Né? Na verdade, que ele ficasse igual o cabelo do Alexandre, do Alex, mas ele tem que fazer, ele mostra para mim aquilo que eu sou. Ele mostra a realidade daquilo que é na minha vida. Se a lei é a transcrição do caráter de Deus, Alex, e eu olho para a lei, o que eu vejo? Eu vejo o meu pecado. Uma vez que eu vejo o meu pecado, e eu vejo que eu estou condenado pela santidade e a justiça de Deus,
eu estou ali miseravelmente, perdão pela palavra, mas a ausência da graça é desgraça. E eu estou desgraçadamente perdido nos meus pecados. Então é nesse momento que entra a justiça de Deus. E qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus exige um pagamento pelo pecado. Então é nesse momento que aparece diante de mim e de você Jesus Cristo. Ele é a propiciação, Ele é o pagamento, Ele é o nosso substituto. E é em Cristo Jesus que a lei de Deus, que tinha que ser cumprida e foi cumprida, fazendo com que Ele morresse pelos nossos pecados. E agora nós somos justificados. E essa justificação, Alex, não é porque nós temos ela de forma inerente em nós, por nós mesmos. Não, nós recebemos de forma gratuita. E aí vem para nós a ideia da graça. Nós não merecemos, mas porque Jesus ele conquistou o direito de ser o nosso Salvador, Amém. Ele transfere para nós a sua justiça. E Ele se torna o justo porque Ele pagou o preço, e Ele é o justificador porque Ele pode dar a quem Ele quer. E todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador, e a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa o pecado, esse é justificado. Amém. Quando nós entendemos isso, nós percebemos a centralidade do caráter de Deus na lei. Quando a gente olha, por exemplo, Alex, me perdoe se eu for antecipar alguma coisa, mas não, quando fala para nós a respeito do santo dia do Senhor, o sábado, Eu ia entrar nesse assunto, qual então pode seguir. o qual eu me deleito tanto. Às vezes fala, olha, o sábado é o dia do não pode. Irmão, desculpa, mas ao contrário, o sábado é o dia que você pode. É o dia que você pode estar em plena comunhão com o céu. O sábado é o dia que você pode estar em plena comunhão com a sua família. O sábado é o dia que você pode abandonar todas as coisas que te preocuparam a semana toda para você estar na presença do Criador. Por quê? Porque está na lei. E quando Deus diz assim, lembra-te do dia de sábado, não é o tema que se alguns dizem que foi abolida, não é esse o tema hoje, mas eu creio na minha vida que ela está tão vigente quanto o caráter de Deus, porque a Bíblia assim nos ensina. E esses mandamentos que aqui estão, usando aqui o sábado, mas podia usar qualquer um dos 10, eles demonstram para mim o amor de Deus, o caráter de Deus e a sua justiça. Porque se Deus não estivesse preocupado conosco, Ele não estava nem aí para aquilo que nós fazemos em termos de comportamento. Mas quando Ele diz assim, lembra-te do dia de sábado, Ele está nos lembrando daquele que é o Criador de todas as coisas. Oh, querido irmão e irmã, meu amigo e amiga, eu convido você a experimentar a bênção da lei de Deus na sua vida, não como sendo um livro de regras, mas um manual que nos mostra o tamanho do amor de Deus por mim e por você, o cuidado e a proteção que Ele oferece para mim e para você diante da sua justiça e da sua graça. Amém, amém. Eu gostaria de deixar para você que nos acompanha como uma lição de casa, você fazer esse estudo a respeito do sábado, porque naturalmente as demais leis são mais aceitas. Eu aceito, amar a Deus, ok, não desejar o que é do próximo, não dizer mentiras, falso testemunho, mas o sábado é uma pedrinha ali que parece fora do lugar, então fica como aí a lição de casa para você estudar, tá? Se você quiser deixar nos comentários também, aqui a gente pede para o pastor entrar em contato com você para tentar tirar as dúvidas, tá bom? Para a gente encerrar, porque nosso tempo já acabou, e também deixar uma segunda lição de casa, baixa a lição, se você não tem a lição, estuda diariamente a lição, tá bom? O nosso estudo aqui é só para complementar, tá bom? Mas a alimentação diária tem que ser feita através do estudo da lição da Escola Sabatina. Não podemos guardar a lei simplesmente por deixar de fazer as coisas erradas, é uma afirmação. E uma das 95 teses da justificação pela fé, do livro de Morris Venden, ele diz o seguinte: fazer o certo por não praticar o errado não é agir certo. Ou seja, apenas eu me omitir, no sábado então eu vou só cruzar os braços, não vou fazer mais nada. Não é isso que Deus está pedindo, né? Tem mais coisa por trás. E ele complementa, ser bom por não ser mal não é ser bom. Já citei isso em outros estudos também, porque eu gosto muito dessa frase, porque o amor, ele é prático. Não é simplesmente, como o pastor Alexandre disse, um sentimento. Eu tenho que praticar o amor, ajudar o próximo, ajudar aquele que necessita, ajudar uma comunidade, ajudar a igreja, ajudar financeiramente, por que não, se eu tiver condições. E eu gostaria de encerrar com esse tema da questão do amor e a prática do amor. Eu gostaria que vocês, cada um fizesse seu comentário para a gente encerrar a lição, ou a respeito
disso que eu disse agora, ou a respeito de toda a lição, né, para deixar uma mensagem especial para os nossos amigos que nos acompanham. Dentro desse contexto, Tiago 4,17 é bem específico. Sim. Aquele que sabe o que deve fazer, ou em algumas versões diz, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso está pecando. Então não é só eu me omitir de transgredir os 10 mandamentos, o decálogo em si. Quando eu deixo de fazer o bem, aquele que necessita, nisso eu estou pecando, porque eu não estou amando, não é? E a lei, a base da lei, como o pastor Jefferson bem colocou, é a transcrição do caráter de Deus. E a Bíblia deixa claro que Deus não tem amor, Ele é o amor. E uma vez que eu não exerço a vida de outras pessoas em amor, nisso eu cometo pecado. Pastor Jefferson, suas considerações finais, por favor. Quando nós entendemos o amor de Deus transcrito em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e refletimos no caráter de Deus dentro dos seus mandamentos, a única coisa que sobra para mim, Alex, é entender que eu não sou nada sem Jesus. É por isso que a grande descrição que nós temos aqui, como o pastor bem colocou, é nós compreendermos que nós somos verdadeiramente colaboradores, cooperadores de Deus. As promessas de Deus, elas foram feitas para mim e para você, e essas promessas são de perdão e de salvação. Ele fala para nós também que a presença de Deus irá conosco todos os dias da nossa vida. Amém. Se nós fizermos do Senhor a nossa segurança. Ao nós terminarmos a lição desse trimestre, que nós possamos entender o amor, a graça e a justiça de Deus, não apenas na teoria da fé, mas de forma prática na nossa vida, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, para que em breve nós possamos estar com Ele, com você e com vocês, a quem eu tanto amo, nas mansões celestiais. Amém. Que Deus possa realizar esse desejo na nossa vida e que possamos confessá-lo como sendo o nosso Senhor e Salvador hoje. Amém, amém. Amém. Eu encerro citando o que está na lição de terça-feira. Não guarde a lei para ser salvo ou salva, mas porque você já foi salvo. Não guarde a lei para ser amado pelo Senhor, porque você já é amado pelo Senhor. Portanto, deseje amar a Deus e aos outros, você vai estar praticando aquilo que Deus deixou como regra. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Vou pedir para o pastor Jefferson orar para nós e encerrarmos esse estudo. Senhor nosso Deus e nosso bondoso Pai, muito obrigado pelo seu amor. Muito obrigado porque durante esses últimos 3 estudos nós tivemos a oportunidade de aprender mais da forma como o Senhor tem trabalhado pela salvação de cada um de nós. E é por isso que nesse momento nós te pedimos humildemente, atua na nossa vida com amor, a ponto de nós entendermos aquilo que o Senhor faz e espera de cada um de nós, e que nós possamos ser esse mesmo reflexo na vida de outras pessoas que nos servem. Que nós possamos cercar as pessoas e ser cercados por elas, do amor que há em Cristo Jesus. Amém. Por favor, salva-nos para o teu reino e volta logo para nos buscar. Amém. É a oração que fazemos a ti agradecidos e pedindo essas bênçãos em o nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Jefferson, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Pastor Alexandre, muito obrigado também. E a você que nos acompanhou até aqui, fica o nosso abraço. Que Deus te abençoe aí. Até a próxima semana com mais uma nova temporada de estudo da lição da Escola Sabatina aqui no Estudo Central. Fica com Deus.